O que fazer quando a energia elétrica é cortada, mesmo com as faturas pagas? Isso já aconteceu com alguns consumidores. No Ceará, a ameaça de interrupção do serviço fez com que um homem recorresse à justiça. 1 hora, 2 horas ou até dias sem energia em casa. Um transtorno que incomoda. Principalmente quem tem família, com pessoas de idade, com crianças, né, sofrem bastante esse problema aí da falta de energia nas residências, né? Você fica sem elevador, não é? A casa fica no escuro, a televisão não funciona, os aparelhos elétricos não funcionam, quer dizer, isso é um incômodo, é um desconforto. Mas e quando o corte da energia foi por um erro da distribuidora? Isso aconteceu com Floripa há 4 anos. Ela chegou ao apartamento onde mora e mesmo sem ter atrasado o pagamento da conta, os eletricistas efetuaram o corte de energia. Foram 2 dias no escuro. Assim como eu tenho cuidado de ter que pagar em dia, eles têm que ter o cuidado de saber que eu não estou devendo à empresa. Mas isso acontece normalmente, isso para eles, é fácil. Eles acharam, faz. Você que se vira depois para resolver o problema e provar que você está correto. Casos como o de Floripa são comuns. No Ceará, a Companhia Energética do Estado foi condenada a indenizar um consumidor. Segundo o cliente, ele sofreu ameaças de ter o serviço de energia interrompido por conta de débitos. Inadimplência que, segundo ele, não era verdadeira. O fornecimento só não foi interrompido porque a sogra que morava com ele usava um aparelho elétrico para aliviar crises respiratórias. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Ceará. Em segunda instância, a indenização por danos morais foi fixada em R$10 mil. As constantes cobranças indevidas e o constrangimento da ida dos técnicos à residência do comerciante para cortar a luz foram fatores decisivos para a Justiça estabelecer o dano moral. Segundo esse representante da ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a legislação permite que a distribuidora interrompa o fornecimento somente em caso de inadimplência. No ano passado, foram registrados quase 15% de débitos em todo o país. Uma vez constatada a inadimplência, a distribuidora vai comunicá-lo e, a partir desse comunicado, o consumidor, então, tem um prazo de 15 dias para efetuar o pagamento e regularizar a situação junto à distribuidora. Olha, durante a manhã nós tentamos fazer contato com a Companhia de Energia Elétrica do Ceará, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. E a gente continua falando mais sobre esse assunto aqui no Jornal da Justiça. No estúdio a gente recebe o doutor Luiz Calhão, advogado especialista em Direito do Consumidor. Doutor, boa tarde, obrigado pela participação. Vamos começar falando ali sobre a reportagem, né, que a gente viu no exemplo que vem lá do Ceará. Se ameaçar cortar a energia, ela estando paga, já gerou uma indenização, cortar a energia de fato, então a situação é pior ainda, né? Só aumentaria a indenização. A ameaça de um corte de energia paga, regularmente paga, gera uma indenização. Mas por que só a ameaça? Você não chegou de fato a cortar? Porque pelo Código de Defesa do Consumidor, artigo 42 mais especificamente, o devedor, na cobrança de uma dívida, ele não pode ser constrangido e nem ameaçado. Por isso que a ameaça gera um dano moral. Aí se cortar, então, aí caracteriza mesmo o dano moral. Se cortar, fica mais claro ainda e evidente o dano moral. Bom, doutor, vamos falar sobre quem tem paciente em casa. A gente sabe que muitos casos, né, de pessoas que acabam se tratando em casa mesmo, e quando tem um serviço de energia cortado, as pessoas precisam de um balão de oxigênio, de alguma outra coisa, né? Como é que fica? Essa pessoa pode procurar a justiça também, alegando um prejuízo, e não só dano material, mas também dano moral, né? Pode sim, com certeza. O fornecimento de energia elétrica ele só pode ser interrompido por inadimplência naquele mês de consumo e por eventuais falhas ou fenômenos naturais. Fora isso, ele não pode ser interrompido. É um produto essencial que tem que ser prestado de forma contínua. Mas é difícil para o consumidor provar que, de um lado, a empresa pode alegar que houve um raio num sistema de transmissão, por exemplo, e do outro lado, o consumidor. É difícil provar quem está certo nesse caso? É muito complicado. Em muitos casos, só uma perícia mesmo pode comprovar a tese de um dos dois. Isso acaba dificultando ainda mais o pedido da pessoa que entra com uma ação, né? Porque a perícia demora mais, né? Tá certo. A mercadoria também, padarias, restaurantes, que acabam perdendo também mercadorias. E isso também é muito comum, essas ações são comuns? Muitas delas ajuizam ações na justiça, pleiteando a indenização por danos morais,
materiais e, eventualmente, lucros cessantes, aquilo que eles deixaram de ganhar em razão da falta de luz. E no entendimento do judiciário hoje, tende ao quê? Nesses Ficando casos? comprovado o dano, é concedido, sim, a indenização. Uma outra situação também que acontece, no caso de interrupção, aquela interrupção temporária, às vezes meia hora num dia, às vezes 2 horas no outro dia, a pessoa não pode pagar, no fim do mês, quando chegar a conta, não pode pagar por essa interrupção, né? Ela não vai pagar por essa interrupção, porque ela não usou o serviço naquele momento. Ela não utilizou energia elétrica, então ela não vai pagar por aquilo. Mas na conta ali é difícil interpretar, né? Que não vai pagar um desconto, quase nunca vem, né? Justamente, na conta não vem detalhado quando faltou energia, quando não faltou. E no caso do consumidor, ele pode pedir para que a empresa discrimine, de fato, se ela teve esse desconto, se ele teve esse abatimento por conta desse não serviço prestado? Não seria um abatimento, porque o consumidor não usou o serviço. Seria uma falta de cobrança. A empresa prestadora de serviço público de energia elétrica, ela não vai cobrar por aquele serviço que ela não prestou. Sim, mas aí no caso a pessoa tem que procurar a justiça para que a justiça determine que a empresa mostre para ela que de fato ela não cobrou por esse serviço não prestado, ou ela pode chegar numa empresa, essa situação é fácil de resolver? Essa situação pode ser resolvida pela via administrativa, mas muitas vezes é resolvida pela justiça também. Porque por ser uma relação de consumo, a empresa prestadora de serviço público, que fornece energia elétrica, ela tem toda a tecnologia e todo o conhecimento para dizer se foi ou não prestada o serviço naquele momento, se faltou luz ou não. O consumidor não tem ferramenta suficiente para provar aquilo. O fornecimento de água e de luz é um bem, né, necessário para todos nós. No caso de uma empresa, se ela quiser cobrar uma multa para quem usa muita luz, muita água, ela pode? Não, ela não pode cobrar uma multa para o consumidor que utiliza muito, justamente porque ele está pagando por aquele consumo. Quer dizer, então, o seguinte, que se ele gasta muito, ele paga muito por isso. Se ele gasta muito, ele paga muito. Isso pode ser considerado inconstitucional? Pode ser considerado inconstitucional se porventura venha uma lei dizendo, aplicando essa multa. E a pessoa pode que ter essa multa aplicada, se ela recebe essa multa aplicada, ela pode procurar os direitos dela, ela pode se sentir prejudicada nesse sentido? Ela pode procurar a justiça por uma cobrança indevida. Tá certo. A gente conversou aqui com o Dr. Luiz Calhão, advogado especialista em direito do consumidor. Doutor, obrigado pela participação mais uma vez aqui. Até a próxima. Boa tarde.